Buenas, bonsoir, já que estamos no clima parisiense, que sacode, hein? Que balaio, que banho de bola do Paris Saint-Germain para cima do Real Madrid. O PSG vai pegar o Chelsea na final do Mundial de Clubes. Que ano, que temporada abençoada do Paris Saint-Germain. Vai brigar pelo quinto título da temporada. Conta aí. Campeonato Francês, Copa da França, Troféu dos Campeões, Champions League e agora, quem sabe, o Mundial de Clubes. Como tá jogando redondinho esse time do Paris Saint-Germain. E olha, claro que quando a gente fala de um 4-0 contra o Real Madrid, é surpreendente, porque a gente não está acostumado a ver o Real Madrid tomar uma goleada como essa. A última vez tinha sido em outubro do ano passado para o Barcelona, um clássico espanhol, maior adversário. A gente sabe que pode acontecer. Agora, contra o Paris Saint-Germain, eu até esperava uma vitória do PSG, porque o momento do PSG é muito melhor do que o momento do Real Madrid pela temporada como um todo e o momento de confiança dos jogadores também. Esse time do PSG, ele sufoca o adversário o jogo inteiro, mas os primeiros minutos a intensidade é tanta que ele faz com que o adversário erre e entregue o ouro. O Courtois evitou ainda o que poderia ter sido pior do que esse 4-0, porque fez defesas importantíssimas, o PSG contou com trapalhadas dos zagueiros do Asensio e do Rudiger, mas é impressionante como tenta fazer o máximo de dano possível no menor curto de tempo. O PSG ataca tanto, é tanta intensidade que ele tenta matar o adversário, tenta tirar qualquer poder de reação já logo no começo da partida. E com 3-0 no placar, 24 minutos de bola rolando, fica difícil expressar qualquer reação. Tanto que no segundo tempo, o Luiz Henrique, logo aos 55 minutos, 60 minutos, ou seja, começo do segundo tempo, o Luiz Henrique começa a tirar o Doué, começa a tirar o Dembélé, tira o Kvaratskhelia, tira o Fabian Ruiz, porque ele viu que o resultado já estava consolidado. E aí o momento era de descansar os principais jogadores, pensando já na final daqui 4 dias, porque o Real Madrid realmente já não tinha mais poder de reação. Eu acho que no Real, que já tinha um cenário muito complicado contra o Paris Saint-Germain, o Xabi Alonso ainda erra na escalação. Ele repete o erro do Carlo Ancelotti, que é colocar Valverde como lateral direito. O Alexander Arnold teve um problema um pouco antes da partida, não pôde jogar. Ele não quis colocar o Lucas Vázquez na lateral direita, então ele tira o Valverde do meio-campo para colocar o Valverde na lateral. Quando se faz isso, e a gente viu o Ancelotti fazer isso muitas vezes quando era o treinador, o Real Madrid acaba perdendo dois jogadores, né? Porque o Valverde ele é tão bom meio-campista, ele ocupa tão bem aquele espaço de primeiro volante, de ligação com o ataque, de proteger o meio-campo, de proteger a zaga, que quando ele é colocado para a lateral direita, ele não consegue corresponder com a mesma expectativa. O Valverde ataca muito, dava para ver que o PSG aproveitava muito esse espaço, principalmente no segundo tempo, muito espaço pelo aquele canto do campo, porque o Valverde não tinha fôlego para voltar. E aí você abre mão de um jogador como esse. O Xabi Alonso, estava dando um jeito nesse Real Madrid, conseguindo aproximar as linhas. O grande problema do Real era justamente o meio-campo. Né? E aí ele muda a estratégia da equipe, ele coloca 3 defensores para liberar o Valverde um pouquinho mais, jogando junto com o Tchouaméni, junto com o Bellingham, junto com o Arda Güler, dominando mais o meio-campo do Real Madrid. E aí você perde o Valverde quando você coloca ele na lateral direita. Eu não sei o que pensa o Xabi Alonso numa situação que possa se repetir como essa. O Carvajal, essa foi uma boa notícia, depois eu vou falar mais sobre isso, mas o Carvajal entrou nos minutos finais,
é um lateral direito, poderia ter feito aquela função. O Militão chegou a jogar improvisado alguns minutos na lateral direita ali também, mas também deu para ver que o Militão ainda não tinha condições de jogar a partida inteira, então teve que sacrificar o Valverde. Sacrificando o Valverde para a lateral direita, ele muda a escalação dele, muda a estratégia dele em campo. Ele vai para um 4-3-3, ele estava jogando antes com 3 zagueiros, e aí ele bagunça o time e as coisas não acontecem do jeito que ele esperava. Serve de lição para o Xabi Alonso, porque não dá para você abrir mão de Valverde como lateral direito. Se acontecer de novo, quem você vai colocar para não repetir esse erro? Não sei. Xabi Alonso é muito bem pago para quebrar a cabeça e pensar numa estratégia como essa. Agora, repetir o mesmo erro de Carlo Ancelotti e mais uma vez falhar, isso fica a prova de que o laboratório que ele usou essa partida para testar essa função não deu certo e não vale a pena repetir isso, porque o preço pode ser altíssimo para o restante da temporada. O Valverde precisa jogar na posição dele. Na lateral direita, o buraco é muito grande e o Real Madrid sai muito prejudicado. O que dá para tirar de bom do Real Madrid nessa partida são as voltas do Militão e do Carvajal. Os dois jogadores muito importantes, muito experientes, tiveram alguns minutos em campo. Depois de um longo período no departamento médico, o Militão, uma lesão grave desde novembro do ano passado, sem jogar. Vivia uma grande temporada, se machucou. Então, voltar ao campo, voltar ao time, ter um pouco de toque na bola, sentir novamente o ritmo de jogo é importante para os jogadores. E o Carvajal, a volta dele, fundamental, justamente porque é uma posição que o Real Madrid sofreu durante toda a temporada, não ter alguém para repor o lateral direito, sempre tendo que ter alguém improvisado. A volta do Carvajal, junto com o Alexander-Arnold se recuperando, são dois grandes laterais, então fica isso como boa notícia para o Real Madrid. A notícia nem tão boa assim envolve o Rodrigo, porque mais uma vez ele não foi acionado pelo Xabi Alonso, jogou muito pouco esse Mundial e agora, ao final da competição, voltando aqui para Madrid, ao que tudo indica, o Rodrigo deve discutir o futuro dele. Não imagino que o Rodrigo vá permanecer no Real Madrid. O Mundial de Clubes deu a prova disso, uma amostra de que o Xabi Alonso não conta com ele. E o bom momento do Gonçalo Garcia, ter aproveitado esse Mundial com boas participações, com gols, fez com que o Gonçalo Garcia entrasse no lugar do Rodrigo nessa preferência. Até porque ele pode fazer essa função de número 9 que o Rodrigo não pode fazer. É um jogador com característica que o Real Madrid justamente estava procurando. Fala-se do Arsenal, o futuro do Rodrigo, que o Arteta gosta muito dele. É um discípulo do Guardiola. Seria interessante para o Rodrigo ter uma experiência agora no futebol inglês, com o Arsenal jogando a Champions League, com o Arsenal brigando por título lá na Inglaterra. É um clube de visibilidade e é um campeonato que exige mais, o campeonato inglês, do que o campeonato espanhol. Então, se de fato isso for concretizado, ou se ele for para o Manchester City, que é um sonho antigo também do Guardiola, acho que o Rodrigo acertaria em mudar de ares, porque para ficar no banco de reservas, apesar de você estar no Real Madrid, que é o maior clube do mundo, mas um jogador do porte do Rodrigo, da qualidade dele, com poder de definição, com estrela também, já brilhou em jogos decisivos para o Real Madrid na Champions. O Rodrigo não é jogador de banco de reservas, ele é jogador para ser titular, então mudar de ares talvez seja muito bom para ele. Quem está indo embora, e isso é certo, Modric e Lucas Vázquez, hoje os últimos minutos deles com a camisa do Real Madrid, já tinha sido anunciado, né? Dois jogadores vitoriosos com a camisa do Real Madrid. O Luka Modric, quase 600 partidas com a camisa do Real, 28 títulos, multicampeão, vai deixar muitas saudades. Toda vez que entra em campo, o nome dele é cantado, ovacionado pela torcida do Real. Então, são jogadores que estão de saída, abrem espaço no elenco. Tem jogador novo vindo, o Hausen já chegou, o Alexander-Arnold está chegando aí também, o Gonçalo Garcia subindo para o time profissional. Começa a mudar um pouco o perfil do time dentro de campo, do Real Madrid, mas o Xabi Alonso com uma lição
a tirar dessa partida, porque um 4-0 no segundo tempo, com o PSG já diminuindo o ritmo de jogo, tocando a bola de lado, o Gonçalo Ramos ainda achou espaço, sim, todo o espaço, tranquilidade do mundo para fazer o quarto gol. Os Galácticos de Paris, é assim que a imprensa francesa está chamando esse time do Paris Saint-Germain depois da vitória por 4-0 sobre o Real Madrid. Uma vitória, uma derrota que o Real Madrid deveria esquecer cedo, mas a gente sabe que a pressão no Real Madrid é grande e essa derrota vai fazer muito barulho, com certeza, nos corredores do Santiago Bernabéu. É isso aí, galera. Domingo, PSG e Chelsea. Eu não sei o que pensar, se é uma boa estar no lugar do Chelsea jogando essa final de Mundial ou se é uma bucha, porque vem aí o melhor time do mundo. Um PSG que fez 5 na final da Champions contra a Inter de Milão, que fez 4 contra o Real Madrid numa semifinal de Mundial. Vai com sangue nos olhos para cima desse Chelsea. Vai com muito sangue nos olhos para cima desse Chelsea. E isso faz com que a gente passe a admirar ainda mais a vitória do Botafogo sobre o PSG lá na primeira fase, ainda por 1-0. Vitória maiúscula, porque derrotar esse PSG, que muito provavelmente vai ter o melhor jogador do mundo eleito, Dembélé. Ele tem feito toda a diferença para o Paris Saint-Germain, participou dos 3 primeiros gols hoje novamente, fez o gol dele. O cara candidatíssimo ao prêmio Bola de Ouro, até porque é um prêmio que acontece lá em Paris, entregue pela revista France Football, então tem muita coisa envolvida, tem um patriotismo também envolvido, mas a bola que ele jogou, principalmente na segunda metade da temporada, a partir de 2025, o Dembélé, se ganhar esse prêmio de melhor jogador do mundo com o PSG vencendo o Mundial, estaria em boas mãos e seria merecido, porque ele liderou esse Paris Saint-Germain, tem sido o líder dessa equipe, com gols, com assistências, mudou a chavinha, encarou a responsabilidade, o Dembélé, e se de fato concretizar, estaria em boas mãos e seria justíssimo o prêmio de melhor jogador do mundo. Valeu, galera, agora sim é isso aí, deixa aqui o seu comentário, o seu like, compartilhe esse vídeo também se você gostou e mande o seu palpite também, se vai dar PSG ou se vai dar Chelsea. Valeu, um abraço, é nóis!